Santo. Amém. Aleluia. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Quando estão felizes, diga glórias a Deus. É muito bom estar aqui para juntos adorarmos a Deus. Eu já quero louvar ao Senhor por esta tão rica e preciosa oportunidade de poder servi-los nesta noite. Louvar a Deus pela vida do vosso líder, pastor Servílio. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor regional, pastor Zezé, pastora Kelly. Abraçando assim o pastor, que seja extensivo esse abraço para todo o corpo de obreiros, todos os colaboradores, em nome de Jesus. Você que trouxe a Bíblia, segunda carta de Paulo ao jovem Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. O capítulo é o de número 4. Segunda carta de Paulo ao jovem Timóteo. Capítulo de número 4. A partir do verso de número 5. Está escrito assim na tradução que eu tenho em mãos. Tu, no entanto, ser equilibrado em tudo, suporta o sofrimento, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação, e o momento da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a carreira, mas guardei a fé. Combati o bom combate, terminei a carreira, mas guardei a fé. Olhe para alguém com carinho e muito respeito e diga: mas eu guardei a fé. Não diga má sorte, mas eu guardei a fé. Podeis assentar em nome de Jesus. Pedir ao tecladista que me acompanhe aí. Olhe para cá. O tempo é curto e eu serei muito direto. O apóstolo Paulo, ele não começou bem o início da sua carreira. É sabido de todos nós que Paulo era filho de um fariseu. E na casa do Paulo a lei era prioridade. Paulo teve o privilégio de ser gerado nas entranhas de alguém que sabia o que era a lei. O pai do Paulo fez questão de colocar o Paulo para estudar, naquela época, nos pés de um dos maiores ensinadores de todos os tempos, a saber, o Gamaliel. A nível de faculdade na época, Gamaliel era uma das maiores potências, perdendo apenas para o seu pai. O que eu acho mais sério aqui é que Paulo começa a defender a lei com unhas e dentes. A lei se torna prioridade, a religiosidade começa a dominar o Paulo da época. O que eu acho mais sério é que Paulo, com o passar do tempo, começa a perseguir os santos em um culto como esse aqui. Paulo chegava na igreja e o culto tinha que ser interrompido, porque Paulo era muito religioso. E se não estivesse de acordo com aquilo que Roma defendia, Paulo neutralizava o ambiente. Dizem os mais entendidos que a igreja começou a passar por uma perseguição ferrenha. E Lucas dá nome a essa perseguição e diz que a igreja respirava ameaças. Essa expressão respirar ameaças de Atos dos Apóstolos está totalmente casada com a situação de perseguição constante. A igreja era perseguida na segunda, era perseguida na terça, era perseguida na quarta, era perseguida na quinta. E os santos não tinham paz para cultuar. Uma certa feita, a igreja estava como este povo aqui, reunidos em um culto racional. E Paulo pisou no ambiente e ficaram todos com medo da presença do apóstolo.
O que eu acho mais sério é que alguém no meio do culto resolve deixar as 4 paredes e faz um culto no meio da praça. Era um diácono cheio do Espírito Santo, e ele começa a pregar uma mensagem cristocêntrica, onde Jesus era o centro da mensagem. E ele começa a pregar que Jesus salva, que Jesus liberta e também leva para o céu. E diz o texto que enquanto ele pregava, os ouvintes do culto começaram a ranger os dentes e disseram: a mensagem não é boa, esse tipo de culto não funciona. E começaram a dizer: para de pregar. E dizem os mais entendidos que quanto mais pediam para parar de pregar, mais o pregador pregava. Então alguém teve uma ideia, e a ideia era essa: chama Saulo, porque se Saulo pisar aqui, eu quero ver se ele continua pregando. E Paulo pisa no ambiente. Quando Paulo pisa no ambiente, o pregador aumenta a voz e continua a pregar mais alto. E ele pregava: Jesus salva, Jesus liberta e também leva para o céu. Na verdade, aquele pregador entendeu o que os nossos oradores precisam entender. Primeiro, a mensagem tem dono. Segundo, ela tem direção. Terceiro, ela não volta para si vazia. Pode chegar o presidente da república, pode chegar o governador do estado, pode chegar o dono da rua, a mensagem continua a mesma, ela continua. Pegue na mão de alguém, pegue na mão de alguém e diga: a mensagem tem dono, a mensagem tem direção, a mensagem tem vida, ela é encarnada e está no nosso meio. Ele continuou pregando. Pastor Zezé, quando o pregador subtonou a voz, alguém disse: para o culto na força e coloca esse pregador aqui no meio. E fizeram um ato covarde. Pegaram 2 testemunhas que não tinham nada a ver com o ambiente e disseram: quando começarem a organizar aqui, vocês vão gritar que esse pregador é culpado. E julgaram o pregador, e a sentença era morte por apedrejamento. Sabe quem era o pregador daquele dia? Um diácono cheio do Espírito Santo. O nome dele era Estevão. Quando Estevão começa a ser apedrejado, ele começa a morrer. E o que eu acho mais sério é que Deus não fez nada. Deus não mandou um anjo na terra. Deus não manda ninguém livrar o pregador. Se eu estivesse lá, ele ia dizer: Deus, ele está morrendo e estava pregando a tua palavra, o Senhor não vai fazer nada. Deus cruza os braços e deixa o pregador ir a óbito no meio do culto. Só que antes desse pregador morrer, ele viu 2 coisas que ninguém viu no culto. E Lucas começa a escrever o que ele viu. E ele diz: primeiro, eu estou vendo o céu aberto. Segundo, eu estou vendo o Filho do Homem em pé à direita do Pai. Na verdade era Deus olhando para Estevão e dizendo: Estevão, se a terra não quiser te ouvir mais, pode começar a se despedir dela. Se os homens não querem te ouvir mais, pode começar a se despedir dele. Na verdade, é melhor Vargem Grande começar a se acostumar com a nossa ausência. Para ser mais claro, é melhor o estado de São Paulo começar a se acostumar com a nossa ausência. É melhor o solo brasileiro começar a se acostumar com a nossa ausência, porque a qualquer momento esse céu vai se abrir e a igreja vai ser... Ai, ai, coloca a mão no ombro desse crente, coloca a mão no ombro dele e diga: você vai para a glória, você vai para a glória. Eu vou deixar só quem está esperando esse dia, só quem está esperando, só quem está esperando. Meu pastor, eu arrisco. Por favor, não me tenha como antiético, mas eu arrisco a dizer que o Estevão não morreu. Ele foi transferido. Deus disse: tá bom essa terra. Ele disse: aqui já cheira mal. Aí Deus disse: já que não está bom aí, vem para cá.
Ele chega nas mansões celestiais, pegaram a roupa do Estevão cheia de sangue e lançaram aos pés do Paulo. Pega como um troféu. A W. Tozer usa essa expressão, que foi erguida como um troféu, e disse: o crente foi a óbito e o Deus do crente não fez nada. Ele sai daquele ambiente sangrento. E ao invés de Paulo sentar na sua casa e ficar em paz, ele vai se incomodar com a congregação de um interior chamado Damasco. Dizem os mais entendidos que essa igreja não rendia na contabilidade física, no que tange a finanças. Essa igreja era muito simples, irmãos. Não tinha uma poltrona para você sentar, não tinha um microfone Shure na mão do pregador. Era muito simples. Não rendia nada, pastora Kelly, nada. Eu perguntei: por que Paulo está tão incomodado se essa igreja não rende nada? Se não tem dinheiro, se o aspecto físico não atrai, não é atraente, porque Paulo está tão incomodado? Aí um grande escritor usa a expressão, John Stott fala que o que faltava de um lado sobrava do outro. E ele usa a expressão: a igreja não tinha muita característica física, não tinha nenhum banco acolchoado, mas essa igreja era cheia do Espírito Santo. Saulo prepara o grupo de homicidas e começa uma viagem, e diz o texto: pela primeira vez. Paulo já tinha matado centenas de crentes e Deus nunca fez nada. Mas nesse dia, quando ele começa a viagem, aparece uma expressão no texto: e no meio do caminho uma luz o cercou. De dentro da luz uma voz que ecoava dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Isso aqui é contraditório, porque quando ele pergunta: por que tu me persegues? Paulo grita: quem és tu? E ele diz: eu sou o Cristo. É contraditório porque em nenhum momento Paulo pediu permissão para perseguir a Jesus, até porque Jesus não estava mais aqui. Em Atos 1:9 ele volta para casa: varões galileus, porque ele está com os olhos fitos no céu. Esse mesmo Cristo que hoje está subindo, um dia ele voltará. Ele não está na terra mais. Se ele não está na terra, porque ele começa a dizer: eu sou a quem você persegue? É simples. Porque na carta de permissão para fechar a igreja, Paulo coloca um parágrafo dizendo: eu quero os santos do caminho. A minha pergunta é: que caminho é esse? Esse caminho é aquele que ele, pregando para os 12, disse: eu sou a verdade, eu sou a vida, e eu também sou o caminho. Existe um costume local daquela época que dizia que todas as vezes que um varão chamasse alguém pelo nome 2 vezes, ele estava atribuindo característica para o indivíduo. Primeiro, se ele chamasse a primeira vez: Paulo, eu te conheço por fora. Mas se ele em seguida gritasse: Paulo, ele estava dizendo: não te conheço só por fora, eu te conheço por dentro também. Quando ele olha para Paulo e diz: Saulo, Saulo, ele está dizendo: eu sei quem é você antes mesmo de sair do ventre. E se eu puder dizer, Paulo, você está procurando problema com quem você não aguenta. Quando a luz cerca, Paulo cai com o rosto em terra, e diz o texto que ele fica cego. 3 dias cego. Deus vai lá na casa do Ananias e fala: Ananias, hoje eu vou te usar para curar um indivíduo. Vou lhe dar endereço, ponto de referência, ainda vou dar o nome. E diz: a rua é chamada à direita. A referência: casa de Judas. E o nome: Saulo de Tarso. Ananias disse: lá eu não vou não, porque se o Senhor não sabe, eu vou dizer: ele é um assassino de crentes, ele gosta de matar os santos, não respeita ninguém. Imagina Deus pegando Ananias pelo colarinho e dizendo: ele matava crente, era homicida. Mas deixa eu lhe falar uma coisa: há 3 dias atrás eu tive encontro com ele no caminho, e o homicida agora é vaso. Vai! Curou, posso dizer, ele cura a visão.
curou a visão. E eu fiquei, Deus, e agora Paulo vai pregar? É o maior pregador do Segundo Testamento. Ninguém conseguiu pregar como Paulo, ninguém. Eu disse, agora que o Senhor salvou, vai divulgar. Se fosse hoje, chegava nos stories, agendas abertas. Coloca ele para pregar. Nos congressos, só daria Paulo. Porque era preparado, o cara era bom demais. Não tinha culto ruim para ele ia pregar bem. Só que Deus, antes de levantar Paulo, precisou curar outra coisa, que não levou 3 dias, levou 14 anos. A cegueira física, 3 dias. Mas Deus precisou curar algo em Paulo que precisou de 14 anos. Sabe o que? Caráter, natureza, personalidade. Eu disse, Deus, o maior pregador do Segundo Testamento, acabou de ter um encontro com o Senhor. Coloca o cara na obra. E Deus disse, não, porque eu não tenho pressa em levantar ninguém. Eu disse, eu sei, porque pressa é atributo de quem perdeu o controle do tempo. Mas se o Senhor tivesse pressa, qual seria? E Deus disse, não seria de levantar. Eu disse, não, seria de quê? Ele disse, de tratar. Porque para mim, William, é mais válido um crente sentado, tratado, do que um obreiro em pé destruído. Então deixa ele parar. Em São Paulo não tem, meu pastor. Em São Paulo não tem. Só lá na minha terra, em Salvador, na Bahia, tem. Tem gente que pula etapas. Lá onde eu moro, tem gente que chega hoje e quer ser levantado amanhã. E para ser levantado, para ter visibilidade, eles pulam etapas. Passa por cima de princípios. Não respeita nada. Eles querem chegar. Só que eu estou vendo alguém que vai ser tão usado na obra, tão usado, que Deus primeiro trata o caráter, trata a personalidade, trata o Paulo por dentro, trata por fora, e deixa 14 anos no tratamento. Eu disse, Deus, por quê? E Deus falou para mim, porque eu não levanto quem eu não trato. Paulo ficou 14 anos sem participar de um culto. Um culto. No meio de 14 anos, Deus preparou um congresso, tipo aquele de ontem, cheio, lotado. E disse, eu vou te levar para o culto. Pastor Zezé, a liturgia desse culto está aqui. E quem diz não sou eu, é o próprio Paulo. Nesse culto, o único homem carnal era Paulo. E ele começa a escrever dizendo, eu conheço um homem, se nesse corpo não sei, se fora dele também não sei, Deus o sabe. Olha o ambiente do culto. Ele foi levado até o 3º céu. Olha a liturgia. E lá viu coisas inefáveis que ao homem comum não é lícito falar. O que Paulo viu é tão terrível, mas tão terrível, que Deus disse, se eu deixar você sair desse culto sem te dar um presente, você vai ficar soberbo, vai levantar o nariz, porque a experiência que eu te dei ninguém na terra tem, e isso pode lhe prejudicar. Então antes de você sair do culto, eu vou te dar um presente, Paulo. E Paulo deu nome ao presente, e ele disse, para que eu não me exaltasse pelas grandezas das revelações, foi-me dado um espinho na carne, e a saber, o mensageiro de Satanás vem me esbofetear. Sabe o que é esbofetear no grego? Repúdio, nojo, bater com a face da mão. Paulo disse, eu tenho um espinho aqui na minha carne. Há quem diga que esse espinho é uma deformidade de caráter. Isso é uma mentira. Eu já vi pregadores precipitados dizer que Paulo tinha um lado homossexual. Isso é uma mentira. Espinho no grego é escalopes, estaca pontiaguda usada para causar uma morte lenta e agonizante. O que Paulo tem é aquilo que ele disse aos Gálatas: eu vos dou graça, porque vocês me ouviram quando meu estado de saúde não era bom. Sabe o
que Paulo estava dizendo? Eu pregava para vocês cura enfermo. Eu pregava para vocês milagre precisando de cura. Sabe por que Paulo disse: eu orei 3 vezes para que fosse tirado? Porque Paulo pregava, o paralítico andava, a cura chegava. E quando ele chegava dentro de casa, ele estava enfermo. E o diabo chegava no ouvido de Paulo e dizia: você cura todo mundo e você continua doente. Você tem abraço para todo mundo, mas não tem ninguém para te abraçar. Você consegue curar com a sombra, mas a enfermidade lhe persegue. Aí Paulo disse: cansei, Deus, eu não quero mais pregar, não quero mais cantar, não quero mais liderar, porque eu curo todo mundo e não tem cura para mim. Aí Deus disse: Paulo, tem algo para lhe dizer, fica tranquilo, porque concernente a esse espinho, eu não vou tirar. E o que é que você vai fazer? Hoje eu vou te ensinar algo novo. Primeiro, a minha graça te basta. Te basta. Segundo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe o que Deus estava dizendo a Paulo? Fica tranquilo, porque aquilo que eu te dei não vai te matar, vai te deixar mais forte. Tem que ser maduro para entender isso. Com carinho, pega na mão desse crente e diga: esse espinho não é para a morte. Esse processo não vai te levar a óbito. Essa situação não vai acabar com a tua família. Eu estou pregando para gente que chegou cheio de interrogações, mas o céu está dizendo: a minha graça é suficiente. Suficiente. Paulo está ferido, pastor. Ferido. E precisando cuidar de pessoas. Sabe por que Deus não tirou o espinho de Paulo? Sabe por quê, irmãos? Porque Paulo fez exatamente o que Deus queria. Exatamente. Paulo orou 3 vezes. 3 vezes. Senhores, tem gente que não vai orar depois de um culto como esse. Existem pessoas que não vão orar depois de um pré-congresso como aquele ontem. Existem pessoas que não vão orar depois de um culto de ensino. Tem gente que só vai orar quando Deus chegar no espinho Sabe o que Deus falou para Paulo? A mesma coisa que te provoca dor te faz orar. Quando eu li isso aqui, o Senhor falou comigo: William, deixa de ser besta. Eu sei como te fazer orar. Eu sei como te levar para o ambiente da oração. Deus está causando algumas dores em pessoas aqui, só para ter um momento de diálogo com você. Eu estou pregando para gente aqui que entrou cheio de interrogações, dizendo: Deus, olha o que está acontecendo. A minha vontade de jogar tudo para o alto, sair correndo, e o céu está dizendo: calma que não vai ter velório, eu só quero conversar contigo. E esse momento, levante uma das mãos, eu estou sentindo graça aqui. O Eterno está pegando na mão de alguém e dizendo: eu estou permitindo esse momento só para te fazer orar. Olha para esse crente e diga: não é para desviar, é só para orar. Não é para voltar atrás, é só para orar. Eu vou deixar só quem está entendendo esse negócio abrir a boca. Paulo está orando, obrigado. Paulo está orando. Paulo está orando. Irmã Valéria, orando, ferido. Eu ouvi algo esses dias na igreja do pastor Daniel Nogueira. Eu ouvi algo que mexeu comigo. Eu ouvi o seguinte: que o crente ferido, ele se torna mais sensível. Tem gente sangrando e o diabo dizendo: vai perder tanto sangue que vai a óbito. Só que a sensibilidade da ferida está fazendo com que você sinta um toque totalmente diferente, com mais sensibilidade. Tem gente ferida aqui que está mais crente do que antes da ferida ser aberta. A sensibilidade foi aguçada, e essa ferida aberta
É o céu lhe dizendo: eu preparei um cenário totalmente contrário à sua expectativa, só para conversar com você. Eu não tenho mais tempo, olha para cá. De ferida eu entendo, e não entendo porque eu ouvi falar. Eu entendo porque o Senhor tocou em mim. Eu sou um milagre, e não sou um milagre para usar como jargão para arrancar algum glória a Deus seu. Eu sou um milagre porque eu sou um milagre. Eu terminei de pregar no ano de 2013 em uma cidade lá na Bahia, Entre Rios. E naquela madrugada eu preguei sobre milagres. E o ginásio foi tomado. Pessoas choravam, se alegravam. Se falar sobre milagre é muito próspero, se torna muito rico o sermão. Mas voltando para a capital baiana, Deus tomou um pastor dentro do carro e disse: homem, eu vou te dar um milagre, porque você não sabe o que é milagre, você só fala dele. Eu vou lhe mostrar o que é um milagre. E eu disse: opa, milagre é muito bom, eu recebo. Quem é que não quer receber um milagre, irmãos? Se eu disser aqui essa noite, Deus tem um milagre para entregar a alguém, quem quer receber? É óbvio. Só que milagre, para ser milagre, precisa de um porquê. E o meu porquê tinha nome. Comecei a sentir ânsia de vômito, produzia muito vômito. Fui para o hospital e o médico disse para mim: você tem uma infecção, faz uso do remédio e vai ficar tudo bem. 15 dias, entrava de manhã, saía à tarde, voltava à noite, e ninguém descobriu o que eu tinha. 15 dias depois já tinha perdido muitos quilos. E o médico disse: vamos fazer um exame de imagem. Quando fizeram o exame de imagem, ele pegou o resultado, olhou para mim e disse: vai para o Hospital Santa Isabel amanhã pela manhã, e o médico da área vai dizer o que você tem. Quando eu cheguei no hospital, o médico olhou para mim, tinha uma placa dizendo o setor que eu seria atendido, e na placa estava escrito oncologia. Sentei, o médico olhou para mim e disse: você tem quantos anos? No tempo eu tinha 19, hoje tenho 29. E ele disse: você tem um câncer em estado terminal, e eu preciso te operar com muita urgência. Me levaram para o centro cirúrgico, deu tudo certo. O tumor foi tirado. Só que no pós-operatório eu estava muito inchado, todo amarelo. E o médico desceu, Dr. Dálvaro Castro, e disse: cadê a mãe do William? Minha mãe entrou e disse: oi doutor. Ele disse: reúne tudo dele do quarto, chama o pai, chama a irmã, vou liberar 2 horas na UTI. Seu filho vai para a UTI agora, e eu preciso que os pais, o pai e a irmã, venham com muita pressa, porque o estado dele é muito grave. E minha mãe disse: o que aconteceu? Ele disse: o rim do William está parado, e a saída é hemodiálise. O seu filho precisa fazer um processo de 4 horas de filtração. Com 30 minutos ele dá uma parada. Para não sofrer nem ele nem a senhora, vou liberar 2 horas, vocês ficam com ele e vamos induzir o coma. Minha mãe entrou em desespero. Eu nunca vi minha mãe chorar por conta de situação nenhuma. Eu nunca vi tanta fé em 1,60 m de gente. E ela começou a chorar, e o médico, com pena, disse: a senhora crê em alguma coisa? Professa alguma fé? Crê em alguma entidade? Minha mãe é crente, 30 anos dirigindo o mesmo círculo de oração no setor 4 em Salvador. Uma mulher de fé, que ora e ora todos os dias, passa o dia conversando com Jesus, conversa mais com ele do que comigo. E disse: eu sou crente, doutor. E ele disse: então se apegue com Deus, porque agora só Ele para fazer alguma coisa. Minha mãe levantou os olhos, colocou a mão no jaleco do médico e disse: então negócio fechado. E saiu, ligou para as irmãs do ciclo de oração, ligou para o nosso pastor setorial e disse: o médico acabou de desenganar o William, manda as irmãs orarem, porque a situação ficou difícil. 1h30 da manhã, eu estava dentro da UTI, o lado direito do meu corpo começou a pegar fogo. Eu
comecei a sentir algo diferente. Entrou um médico de jaleco branco, colocou a mão no meu pé e disse: William, dorme em paz, porque amanhã vai ficar tudo bem. Eu disse: eu creio, doutor. Daqui a pouco entra o doutor Mateus Passos, o residente da madrugada, e ele disse: William, como você está? Eu disse: doutor, poupe a sua saliva, o teu supervisor acabou de sair daqui e disse que eu vou ficar bem. Ele deu um passo para trás, disse: quem? Eu disse: o teu supervisor acabou de sair daqui. Ele disse: então fica tranquilo, dorme. Fechou o leito 8 da UTI clínica, foi lá falar com a minha mãe e disse: as visitas estão suspensas, não vai entrar mais ninguém na UTI para falar com o William. Minha mãe disse: por que, doutor? Ele disse: porque o William me falou que viu um médico de jaleco branco lá dentro, conversando com ele. Minha mãe disse: mas por que eu espanto, se aqui é um hospital, os médicos usam jaleco, por que o senhor está assim? Ele disse: a verdade é que todo mundo usa jaleco, porém na UTI ninguém usa branco, mãe, todo mundo usa verde. Minha mãe levantou da cadeira e disse: fica tranquilo, porque eu já sei quem foi lá, fica tranquilo. 3 horas depois o médico chega com um papel, olhou para mim branco igual um papel e disse: William, eu tenho algo para te falar. Eu não sei como, a minha equipe de residentes que estão lá fora não sabe explicar, o meu tempo na faculdade também não explica. Eu disse: fala, macho. Ele disse: o teu rim voltou a funcionar, tá tudo normal aí. Tudo certo, meu pastor, tudo certo. Recebi alta da UTI. Minha mãe, super empolgada, disse: Deus fez um milagre, vamos fazer um culto? Eu disse: mãe, está muito cedo. Ela disse: está cedo não, vamos fazer um culto, é um culto de agradecimento. Eu disse: mas eu acabei de fazer químio, a minha imunidade está muito baixa. Ela disse: vai ter que fazer o culto, se você não crê, eu creio e acabou. Chamou as irmãs do manto tudo lá da igreja. As irmãs do coque, você conhece alguma irmã do coque? Você conhece? As irmãs do coque lá da igreja, era um poder terrível. Uma falava em língua estranha na sala, a outra respondia dentro do banheiro. Era muito forte o negócio. Daqui a pouco entra uma irmã, sem dar boa noite a ninguém, sem saudar ninguém com a paz do Senhor, coloca a mão no meu ombro e diz: homem, o meu processo com você não acabou. Eu te levo para o leito da dor mais uma vez. Deixa o homem tocar em você, mas fica tranquilo, porque eu entro nessa prova de mãos dadas contigo. Eu não sabia o que me esperava. O médico ligou e disse: traz o William correndo. Quando eu cheguei no hospital, sem cerimônia, o médico disse: metástase. O tumor saiu de um lugar, foi para outro, enraizou, e o médico disse: vai ter que abrir de novo. Só que dessa vez, uma cirurgia de grande porte. 9 horas e 40 minutos aberto, 5 hemorragias, 7 bolsas de sangue, 4 paradas, 3 ml de adrenalina, e eu saí vivo. Eu disse: Deus, já vi tudo que tinha para ver, já chega. E Deus falou: processo final agora, meu filho. A minha coluna começou a apresentar alguns desvios. Eu comecei a sentir dores terríveis. 39 dias sem colocar um pé no chão, à base de morfina. E quando fizeram o exame, descobriram 4 hérnias de disco. No meio de tanta dor, eu fiz uma oração e disse: Deus, o Senhor me curou de um câncer. O que é uma hérnia de disco para um câncer? Se o Senhor me curou do câncer, então cura da hérnia. E Deus calado. No último dia, Deus levou um rapaz lá no meu quarto e falou: homem, te curei do câncer, mas esta hérnia eu não vou te curar. Eu disse: por que, Deus? E ele falou: porque essa hérnia não é uma enfermidade. Eu disse: não. Ele disse: não. Eu disse: é o que então, Jesus? Ele disse: é um controle. Para todas as vezes que você pensar em sair do meu propósito, eu fazer questão de te lembrar de tudo que eu fiz com você. Quantas das vezes eu já assumi o altar dopado de remédios? Quantas
das vezes atrasei congressos, eventos, porque não conseguia sair do hotel de tanta dor esperando fazer efeito. Mas eu creio em uma coisa: aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoar. Eu estou pregando para gente que está no meio do processo de Jeová aqui, e está dizendo: Deus, até quando? O Senhor não vai fazer nada. E o Senhor está dizendo: fica tranquilo, porque até aquilo que tira o teu sono, eu tenho controle nas mãos. Pega na mão desse crente e coloca ele de pé. O tempo já foi, coloca ele de pé. Pega na mão desse crente, pega na mão dele e diga: esse espinho não vai te matar. Esse espinho não vai te matar. Fala para ele entender: esse espinho não é para morte. Segura a mão desse crente. Jesus está falando com gente aqui dentro. Segura na mão dele, segura na mão dela. Isso, mistura essas lágrimas com oração. Você não está entendendo hoje o teu propósito, nem tampouco o teu processo. E o céu está dizendo: aguarda, porque o que eu vou fazer vai assustar muita gente. Ah, se vai. Esse processo é doloroso, mas não é para a morte. Eu estou lhe tratando. Pega na mão desse crente, é isso. Isso, eu estou vendo lágrimas rolando aqui. O céu está tratando gente nesta noite. O teu processo revela o tamanho da promessa que vai se cumprir. Já ouviu dizer que aquele que é mais dado, esse também será mais cobrado. Você aguenta, você suporta. Deus está te dando força nesta noite. Eu vou deixar você orar por esse Paulo que está do teu lado agora. Eu vou deixar você orar por esse alguém que está do teu lado. Eu vou deixar você falar com Deus por conta desse crente que está chorando aí pertinho de você. O céu está falando com crentes aqui hoje. Você pensou que era só mais um culto de domingo. Você pensou que era só mais uma reunião. E o céu está dizendo: é noite de tratamento. Eu vou deixar você orar agora. Espalharam por aí que já terminou. Há uma glória aqui. E que era o teu fim. Há uma presença aqui, há uma presença aqui. Mas não terminou. Há uma presença aqui. Enganou quem pensou. Você que não é batizado como Espírito Santo, a história vingou. seja batizado agora. Se equivocou. Seja batizado agora. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. É proibido Eu falar vou em deixar português. pensarem que o projeto batizado falhou. como Eu Espírito vou chegar Santo, depois só receba pra de novo. impressionar. Eu tô montando o contexto porque eu quero embarque. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé marcial chegar, que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências não quer pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Dá um abraço nesse crente, dá um abraço nesse irmão, nessa irmã. Fala para esse processo tem dia e hora para terminar. Não fala para ele entender esse processo tem dia e hora para terminar. É aí, processo não se foge, processo se passa. Receba a graça, 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 receba a graça. Jesus está sarando crente nesta noite. Receba o renovo na alma.
achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô voltando no começo porque quero impactar. Eu já aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra verá, com os olhos da fé macia enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga até o fim, Deus ele desafia o que é pra desistir. Onde eu estou dizendo ainda existe vida aí, mas já tem vida aí. E o tempo não depende do que eu vou fazer. Eu me garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Olha para cá. O processo é necessário. Eu vou falar isso aqui em tom de profecia. Você não faz ideia do que te espera quando esse processo terminar. Eu vou falar isso aqui de novo. Você não faz ideia do que te espera quando esse processo terminar. Tinha que ser você. Tinha que pesar nos seus ombros. Quem tinha que acordar naquela madrugada desesperado, pensando que não iria dar conta, tinha que ser você mesmo. O processo é temporário, mas o que Deus vai realizar depois desse processo vai trazer riso para a tua casa. Eu profetizo que a graça vai te deixar forte. Não, eu estou profetizando é para quem acredita. Eu profetizo que a graça vai te deixar forte. A graça vai te deixar forte. Se tem alguém que acredita e toma posse, levanta as mãos e adora a Deus. Deus abençoe, até a próxima.